O Entender o Direito de hoje tem a honra de conversar com o doutor em Direito Ambiental, Paulo Roberto Pereira de Souza. Além de ter um currículo fantástico, já foi reitor da Universidade Estadual de Maringá, ele é também professor de programas de pós-graduação em Direito no Brasil e fora do país. Daqui a pouquinho vamos falar sobre direito ambiental, código florestal e a questão do meio ambiente nos espaços urbanos. Daqui a pouquinho o Entender o Direito volta. O Entender o Direito de hoje vai conversar com Paulo Roberto Pereira de Souza. Como nós apresentamos já ele para você, ele foi reitor da Universidade Estadual de Maringá, hoje atua no Direito Ambiental, é doutor em Direito Ambiental e professor de vários programas de pós-graduação em Direito do Brasil, do exterior. Professor Paulo, posso chamar assim professor Paulo? Claro. Seja bem-vindo. Muito me honra. Seja bem-vindo a Entender o Direito. Muito obrigado. O senhor é um especialista em Direito Ambiental. O senhor colaborou, inclusive, de alguma forma, para a discussão de temas que foram parar no Código Florestal. E o Brasil é um país que tem uma questão ambiental polêmica. De um lado, preservação, de outro lado, uma destruição, onde nós estamos, por exemplo, da Mata Atlântica. Esse país nunca teve legislação ambiental até esse código? Teve? Qual é a história da legislação ambiental nesse país? O Brasil teve legislação ambiental há muito tempo. Na década de 30 foi editado o primeiro Código Florestal. O Código de Águas do Brasil, ele foi considerado um exemplo, inclusive adotado pela Espanha, um código modelar. E nós tivemos também, a partir daí, um hiato. E, por incrível que pareça, o mais forte do direito ambiental brasileiro na área rural nasceu na ditadura, em 1964, com o Estatuto da Terra, que criou a função social da propriedade. Então, a função social da propriedade estabelece que ela tem que ter uma dimensão social, uma dimensão econômica, uma dimensão laboral e uma dimensão ambiental. Ou seja, ela tem que ser produtiva, ela tem que respeitar as pessoas que nela labutam e ela tem que respeitar o meio ambiente. A Constituição incorporou esse conceito de função social da propriedade e transferiu para o proprietário rural a obrigação de manter o solo agrícola em condições adequadas para atender às necessidades das gerações atuais e das gerações futuras. Nossa Constituição, pela primeira vez na história do Brasil, do direito brasileiro, criou a figura do direito intergeracional. Eu posso propor uma ação hoje cujo autor e interessado é uma geração vindoura, uma geração que ainda não nasceu. Então, não há conflito nenhum entre meio ambiente e produção rural, entre meio ambiente e economia, entre meio ambiente e agricultura. A palavra-chave, a palavra mágica é sustentabilidade, cunhada na Conferência Mundial da ONU de Estocolmo, em 1972, que diz mais ou menos o seguinte: considera-se sustentabilidade o atendimento das necessidades das gerações atuais sem comprometer a vida das gerações futuras. Então, temos que fechar as fábricas, abandonar as cidades, voltar para a roça, ou pior ainda, voltar para as cavernas? Não. Apenas temos que fazê-lo de forma sustentável. Então, uma indústria tem resíduos, ela não pode lançar esses resíduos no solo, enterrá-los, ela não pode lançar seus efluentes líquidos poluentes num rio, num corpo d'água, ela tem que tratá-los e depois fazer uma disposição adequada. O produtor rural, ele tem que parar de produzir? Não. Ele pode continuar a produzir. Só que a natureza leva um século para produzir 1 centímetro de solo. Em um único plantio de lavoura mecanizada, sem tratos culturais adequados, eu posso perder vários centímetros de solo. Por isso surgiu a lei agrícola, estabelecendo práticas de manejo sustentável, prevendo o plantio direto, prevendo a criação de terraços e prevendo alguns filtros, uma área de defesa, de amortecimento da água, que é a chamada APP, Área de Preservação Permanente. Então, a água é a maior
necessidade, é talvez o produto hoje considerado commodity, considerado o produto de maior valor no mundo. Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Em 25 anos vamos crescer 2 bilhões e o PIB mundial vai multiplicar por 3,5 vezes o PIB atual. Ou seja, vamos chegar a 79 trilhões de dólares. Se nós gerarmos a poluição e a deterioração ambiental na mesma proporção, a vida vai ficar insustentável. Então, a preocupação que existe é que nós possamos conviver em harmonia com a natureza e incorporando, inclusive, esse custo ambiental. As pessoas têm que se conscientizar, o industrial, o produtor rural, que quando ele deixa os 20% de reserva legal, ele está cuidando de clima, ele está cuidando de chuva. Aquilo não há perda? Não há perda. Uma árvore adulta na Amazônia retém até 500 litros de água. Então, quando chove, ela absorve essa água e quando vem o sol, ocorre o fenômeno da evapotranspiração. Então, essa evapotranspiração cria o que os franceses chamaram de rios alados, rios aéreos. São rios que estão nas nuvens. Então, nós vemos a moça do tempo na televisão, ela diz, uma zona de convergência tropical vindo da Amazônia vai produzir chuva em Porto Alegre, em São Paulo, em Curitiba. Então, a Amazônia regula o clima do planeta, não apenas o clima do Brasil ou da América do Sul. Nós temos a barreira dos Andes, a partir da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira dos Andes para cá, é a Amazônia quem vai equilibrar todo o clima do planeta. Então, aqueles 30 metros que o agricultor fica indignado, que alguém tomou aquela terra dele, que ele não pode plantar, é um filtro dessa água, dessa matéria-prima vital para a sobrevivência humana, que ele está ajudando a cuidar para gerações futuras. Professor Paulo, nosso próximo bloco, chegamos ao final do primeiro, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre essa legislação brasileira avançada, essa avaliação que o senhor fez muito bem de ganhos que nós temos com a preservação ambiental, inclusive um planeta que ao longo de pelo menos mais de um século, vamos colocar os últimos 2 séculos, degradou muito. Sim. E agora precisa preservar. Mas nós temos uma realidade entre o que a gente busca com a lei, com a justiça, com as regras, com as normas que sejam mais voltadas a preservar. A gente tem um ser humano não é muito acostumado a fazer isso. É verdade. E o nosso próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre isso. Como fazer esse ser humano que precisa ter consciência, que tem uma capacidade de consumo de destruição ambiental razoável. Ainda mais numa cidade como a nossa, em que cada cidadão produz quase 1 quilo de lixo por dia. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com o Paulo Roberto Pereira de Souza. Ele foi ex-reitor da Universidade Estadual de Maringá e hoje o professor Paulo, Dr. Paulo, se dedica às questões ambientais. Inclusive é doutor em Direito Ambiental. Também é professor de uma série de programas de pós-graduação em Direito no Brasil e do exterior. Professor, agora eu quero fazer um desafio para o senhor. No primeiro bloco o senhor fez um histórico rápido dos nossos códigos em relação ao meio ambiente. Nós tivemos aí uma série de mudanças ao longo do tempo do que nós consideramos o que é meio ambiente. O senhor deu uma aula fantástica sobre como é que a gente pode, como é que ele funciona, esse meio ambiente, como é que a gente poderia preservá-lo. E o senhor usou uma palavra no primeiro bloco chamada consciência. Nós temos um país que é o país do agronegócio. O agronegócio sustentou a economia desse país e a balança comercial nos últimos 10 anos. É considerado hoje um dos agronegócios mais avançados do mundo e que ocupa uma grande extensão de terra. Agora, quando se fala de preservação ambiental e a lógica de consumo, de acumulação de riqueza, nem sempre isso se casa muito bem. Entre uma legislação avançada que o senhor apontou e uma realidade na busca do lucro, que é o agronegócio, como é que se casa isso? O homem do campo é o primeiro amigo da natureza. É um equívoco imaginar que há algum antagonismo entre preservação ambiental e agricultura e os ruralistas, ou seja, de maneira geral. O grande problema que existe é que tudo isso tem um impacto, tem um custo, e a Constituição brasileira fez uma opção diferente da maioria dos países do mundo. Ela transferiu para o proprietário rural a obrigação de preservar o meio ambiente, de manter uma reserva. Na Amazônia Legal, 80%.
Então, o bioma amazônico, a floresta amazônica é muito importante para o mundo inteiro e o proprietário tem que suportar a manutenção de 80%. Ele só pode usar 20% das terras. Nas demais regiões do país, 20%. Mais a proteção do entorno de nascentes, e o entorno e a margem dos rios, as chamadas áreas de preservação permanente. Mas ao longo dos anos, a evolução da agricultura brasileira foi fantástica. A chamada agricultura de precisão, e aqui no Paraná nasceu o plantio direto. O plantio direto, ele trouxe um benefício, não se é possível mensurar o tamanho do benefício do plantio direto, porque a cada plantio nós tínhamos uma aração e 2 gradagens para plantar, considerando que nós fazemos 2 plantios por ano. O solo era agredido violentamente, porque nós vivíamos um colonialismo tecnológico. Os tratores e implementos agrícolas foram concebidos para um solo que fica 4, 5 meses coberto de gelo por ano, e ele ficava extremamente compactado. Eu tinha que arar e gradear a cada plantio. A genialidade do brasileiro percebeu que nos trópicos isso não é necessário, e tivemos o plantio direto, que diminuiu sensivelmente a erosão, a perda de solo, o comprometimento da qualidade do solo. Também nós tivemos a cada ano a diminuição da aplicação de veneno. Ainda somos recordistas mundiais em matéria de uso de veneno na agricultura, mas houve uma diminuição significativa e agora busca-se conscientizar o produtor rural de que ele tem que preservar esse solo para as atuais gerações e para as gerações vindouras. Mudar completamente a lógica dele com a propriedade. Mudar completamente. Ele tem que perceber que ele está a serviço do meio ambiente. A Constituição brasileira, ela criou uma responsabilidade compartilhada do governo, do poder público, do setor empresarial e da iniciativa privada e dos particulares todos. Começa no governo federal e termina na sua casa, na minha casa. Se eu jogar o meu lixo na rua, eu estou cometendo um crime ambiental. Certo. Então, eu tenho que cuidar do meu resíduo sólido, eu tenho que cuidar do meu lixo. Então, dessa forma, o agricultor passa a ter essa responsabilidade e ele tem que ser conscientizado. Agora, como é que isso ocorria? Essa matéria era tratada pelas ciências naturais, pela agronomia, pela química, pelas engenharias de maneira geral. A partir da noção de sustentabilidade, percebeu-se a necessidade de mudar os modos de produção e de consumo. Eu tenho que rever a produção para que ela seja mais limpa, para que ela gere menos resíduo, para que ela impacte menos, e tenho que rever as minhas práticas de consumo. Então eu tenho que repensar o que eu estou consumindo, o quanto eu estou consumindo, eu tenho que perguntar se aquilo realmente é necessário. A partir do momento que eu me conscientizar, eu tenho que recusar. Eu não vou consumir sem necessidade. O senhor está com um ponto importante. Nós temos um produtor agrícola, pelo que o senhor desenha, que ele tem que olhar para a terra e literalmente ele tem que assumir uma frase, uma afirmação que era do avô dele tranquilamente. Amar a terra. Isso. Nós temos uma sociedade em que a gente não se preocupa muito com as consequências das coisas. Claro. E agora a gente tem que se preocupar. O senhor falou de consumidor urbano, a gente fala de produtor agrícola. Esse produtor agrícola, ele vai ter que aprender, mais do que comprar implementos, as técnicas novas de relação com o meio ambiente. Ele vai ter que se especializar em algumas dessas áreas que o senhor falou, que antes ele nunca teve que se preocupar. Certamente. Ele vai, inclusive hoje, nós temos no Brasil a chamada agricultura de precisão. Então ele trabalha com satélite, ele trabalha com GPS, aí ele consegue dosar a exata necessidade de veneno, de fertilizante. Isso tudo faz com que tenha ocorrido uma diminuição muito grande. Agora, retomando o que eu vinha dizendo, agora isso deixa de ser apenas uma responsabilidade das ciências naturais e passa para as ciências sociais, notadamente a economia e direito. A economia está revendo os modos de produção e consumo e o direito transformou aquelas regras ditadas pelas ciências naturais em deveres jurídicos. Então, agora, há consequência grave. Por exemplo, o Código Florestal estabeleceu o CAR, Cadastro Ambiental Rural.
Então, hoje eu tenho usando tecnologia de ponta, imagem de satélite, eu entro no Ministério do Meio Ambiente, eu consigo localizar a minha propriedade, eu loco dentro da minha propriedade onde está a APP, onde estão as nascentes, onde está a reserva legal. Eu terei 20 anos para o programa de recuperação ambiental. O alvo, o objetivo não é punir, não é multar, não é processar. Agora, o não cumprimento dessas regras, o que o direito fez? A chamada última ratio. Quando o direito não consegue mudar uma conduta, ele criminaliza. E aí pode se transformar em crime. Só que crime. Aí nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco, que eu tenho uma questão para o último bloco, acabou o nosso segundo bloco, vamos para o último bloco, que é o desafio. Quando se fala dessas reservas legais, de criar espaços de preservação, o senhor falou que na Amazônia 20% de área produtiva, 80% de preservação, em outras biomas nós vamos ter o inverso. Tem área de preservação para todo mundo? Ou seja, será que a gente vai conseguir ter esses espaços de preservação? E se não tiver essas áreas, como é que a gente vai fazer? Essa questão para o próximo bloco com o professor Paulo Roberto Pereira de Souza. O Entender o Direito está conversando com o doutor em Direito Ambiental, Paulo Roberto Pereira de Souza. Ele também é professor de pós-graduação em Direito no Brasil e no exterior. Professor Paulo, o senhor estava comentando, e é interessante ouvir o senhor falar, que o senhor faz um resgate histórico e depois o senhor faz uma explanação sobre como é que está a situação hoje entre o produtor rural, as questões ambientais, e o senhor da responsabilidade que ele tem que ter. O senhor até chegou no final do bloco a dizer o seguinte: se ele não cumprir dentro do cadastro ambiental rural as regras que são exigidas hoje, que parte dele, ele pode ser criminalizado. Mas nós temos que preservar. Nós temos APPs, áreas de preservação, para todo mundo. Todos os produtores terão essa preservação garantida. Como é que a gente faz para propriedades que vão ter dificuldade de resgatar um pouco a mata nativa ou de preservar uma parte de sua propriedade? Como é que se faz com isso? Nós temos que separar duas situações. Primeiro, a chamada reserva legal. 20% de todo o imóvel na nossa região, tem que ter cobertura florestal. Quem não tiver, poderá compensá-la por meio do instituto jurídico chamado servidão ambiental. Ele pode comprar, entre aspas, um serviço ambiental de um proprietário que tem um excedente de floresta e ele lhe oferece, mediante venda de um direito real, uma compensação de reserva legal. Admitamos, eu tenho em Nossa Senhora das Graças, ou eu tenho em Luanda 100 alqueires de mata, numa área quebrada, acidentada, cheia de pedra, que é a área que a natureza mais quer que seja preservada. Em contrapartida, o B tem em Maringá, na margem da rodovia, um lote de 10 alqueires sem nada de reserva legal. Ele precisaria ter 2 alqueires. Então, desde que esteja no mesmo tipo de região florestal, bioma, que chama. Bioma, então, por exemplo, campo só serve para campo, araucária só serve para araucária, floresta subtropical, que é a nossa, só para subtropical. Eu posso compensar, ele vai isolar aquela área, vai ser feito um mapa digital com imagem de satélite, vai ser feita uma escritura de servidão ambiental e averbada nas 2 matrículas. E eu terei a compensação dessa reserva legal. É perfeitamente possível. Se essa propriedade ao lado da rodovia tivesse uma extensão que ficasse nessa outra propriedade. Sim, porque a ideia é que, tecnicamente, eu preciso de 20% para manter serviços ambientais de clima, de chuva, de regime de ventos, na bacia hidrográfica. Não é no lote 1 ou no lote 2, certo. Em Marialva ou em Luanda. Perfeito. Então, basta que eu tenha na bacia hidrográfica. Então, tem a compensação. Já a APP, esta, pela própria natureza do tipo de proteção, não pode ser fora do imóvel. Eu tenho uma nascente, eu tenho que proteger o entorno da nascente. Se não tiver, eu vou ter que fazer plantio. Milhares de nascentes secaram. Porque a nascente migra. Se eu não tenho um ambiente de sombreamento, de retenção de umidade, aquela nascente vai evaporar e ela vai secar. É uma reserva de água. É incrível, mas pouca gente sabe que a água é um mineral finito. Desde que o mundo é mundo, não foi criada uma gota d'água. Toda a água existente no planeta, ela não se renova.
A água que eu consumi, que eu poluí, que eu usei mal, aquela água sai do balanço hídrico, ela não existe mais. Aquela nascente que eu deixei evaporar, ela foi embora, aquilo ali acabou. Então eu tenho que preservar a APP na propriedade, a beira do rio, na propriedade, a encosta com grande declividade, na propriedade. Essas são as áreas de preservação permanente. E é importante que o agricultor tenha consciência que agora o novo Código Florestal, e ele foi muito criticado pelos ambientalistas, porque ele deu uma moratória de 20 anos para resolver esse passivo. Eles acharam muito tempo isso? É que já foi dado umas 10 vezes essa moratória. Então, ela é prevista desde o Código Florestal, por exemplo, quando a região foi loteada pela Companhia Melhoramentos, nos anos 40, a reserva legal do Código Florestal da época era a quarta parte, era 25%. Todo o contrato da Companhia Melhoramentos exigia essa parte. Exigia, e nós, os mais antigos que estão me ouvindo, vão se lembrar do que eu digo, toda a propriedade de café tinha o que chamavam um capão de mato, que eram os 25% que a companhia fiscalizava e exigia o cumprimento do código. Então a Companhia Ecologista Região tinha responsabilidade. Sim, teve, ela cuidou disso. Depois, na lei agrícola, a lei agrícola deu outra moratória. Deu outra moratória de 20 anos. E agora nós estamos na terceira moratória. Então, o proprietário vai fazer o CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que muita gente está preocupada, cujo primeiro prazo venceria agora em maio e vai ser prorrogado por mais um ano. O CAR, o proprietário simplesmente vai indicar o que ele precisa de reserva legal e de APP e na sequência, ele vai apresentar um plano de recuperação ambiental e tem 20 anos para regularizar a sua situação. Então, eu creio que há espaço para tudo isso, há possibilidade de tudo isso. O único problema é que se algo não for feito, nós não vamos sobreviver. Nós estamos vendo aí a população de Maringá bebe a água do rio Pirapó. Certo. O rio Pirapó começa desde a sua nascente em Apucarana, aí ele começa a receber chorume de lixão para trás, aí ele começa a receber veneno, fertilizante, matéria orgânica de milhares de propriedades. Para eu plantar um alqueire de soja, eu preciso de 700 quilos de adubo químico, 5 litros de herbicida pré-emergente, 5 litros de herbicida pós-emergente, várias aplicações de veneno para insetos, para lagarta, para tudo mais, e depois ainda vai ser dessecado com 2,4-D, que já foi arma química na Guerra do Vietnã. Era o dessecante que os americanos pulverizavam a floresta para incendiar com bomba de napalm no Vietnã. Então, se eu não tenho aquela margem de mata ciliar, todo esse solo desce com veneno, com fertilizante, com matéria orgânica e vem para a água que a população bebe. Então, não tem mistério. Quando eu passo num rio na seca, ele tem uma cor bonita, ele é cinza, ele é azul. Eu passo no período de chuva, ele está vermelho igual sangue. Aquilo é solo que desceu. E desceu com veneno, desceu com fertilizante, desceu com matéria orgânica. Agora, a gente tem que explicar isso ao agricultor, não é simplesmente punir, multar, processar. Como eu disse no início, o agricultor é o primeiro amigo da terra. Basta conscientizá-lo, motivá-lo, e nós teremos um convívio harmônico entre o meio ambiente e o produtor rural. Professor Paulo, meu tempo encerrou, daria para conversar um pouco mais sobre isso, tem uma série de temas. Eu quero convidá-lo para um outro momento para a gente falar exatamente dessas questões ambientais em relação ao espaço urbano. Porque uma série de questões que hoje o senhor trabalhou com a gente, que muitas pessoas no Brasil não têm conhecimento ou consciência da importância que isso tem no nosso dia a dia, talvez ficou um pouco claro hoje, mas nós podemos desdobrar mais esse tema. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu quem agradeço. Conversei com Paulo Roberto Pereira de Souza, ex-reitor da UEM. O professor Paulo é doutor em Direito Ambiental, é hoje professor de uma série de programas de pós-graduação em Direito do Brasil e no exterior. Nos deu uma aula um pouco sobre o que é o Código Florestal, que recém-implantado pode mudar o ambiente no país e melhorar a condição do agronegócio da preservação ambiental. Mas temos aí 20 anos para isso. Esperamos que esses 20 anos seja a última vez que a gente prorrogou. Até o nosso próximo programa.